Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui, deixando sua opinião, o seu comentário pra gente fazer aquela resenha boa de vascaíno pra vascaíno. E é claro, nesse vídeo, repercutir aí o protesto da torcida organizada do Vasco, né? A Força Jovem em relação aí a Paulo Brax, Abel Braga, Barbieri e também aí a gestão da 777. Claro que eu quero propor esse debate aqui para saber a sua opinião da família que segue aqui o nosso canal, porque eu tava vendo em algumas postagens, tava bem dividido em relação a isso, uns concordando, outros não. Tava vendo também uma galera no Instagram que não estava concordando com esse protesto aí da Força Jovem. Imagino eu, que o Zé Comé, que a gente fala aqui algumas vezes, também não apoie esse tipo de protesto, já que ele segue bastante, aí defende bastante o processo e a 777, então eu quero saber a sua opinião. Vou trazer aqui também a galera do Seleção Sport TV. Tava lá hoje o Rizek, Luiz Carlos Júnior, a Ana Thaís Mato e também o Paulo Nunes, que repercutiram também esse protesto aí da torcida organizada do Vasco. E o debate foi, será que ajuda nesse momento? O Vasco tá aí na zona de rebaixamento. Eu vou passar aqui a opinião da Sport TV, do Seleção Sport TV, para acrescentar aqui também no nosso debate. Antes, deixa eu falar aqui da minha parceira, meu momento Milton Neves Neto, fazer o meu merchan, porque a PagBet tá fechada com o canal Vasco em Família. Se liga no recado. Sua sorte fala mais alto com PagBet, seu novo site de apostas esportivas. Melhores cotações, saques rápidos via Pix e jogos ao vivo para você se garantir nas apostas. PagBet, acertou, tá pago. Tá aí, recado tá dado. Se você quiser conhecer a plataforma da PagBet, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, um cadastro muito rápido, sem burocracia. Se você tiver qualquer dúvida, eles vão dar um suporte humanizado lá, 24 horas por dia. E você deve estar se perguntando o seguinte: Thiago, precisa de muito para começar a fazer a minha fezinha na PagBet? Não, apenas R$1 aí você pode fazer o seu depósito através de Pix. E como a PagBet sempre diz aí, ó, acertou, tá pago, você pode fazer o saque também, sem burocracia nenhuma, através de Pix, né, família vascaína? E hoje, ó, tem jogos interessantes aí pra gente fazer uma fezinha, ó. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Sei lá, ambas marcam aí, eu acho que é interessante. Se você quiser conhecer a PagBet, clica no link, vai estar dando uma moral aqui pro Thiagão, família vascaína. Ó, vamos aqui repercutir o protesto de hoje da Força Jovem. A gente vai ler aqui o posicionamento deles no Instagram e vou passando também aí as imagens do protesto, família vascaína. Ó, eu vou ler aqui do Instagram primeiro, porque eles fizeram também uma no Twitter, ó. Vou botar na tela aí pra vocês. Na manhã desta terça-feira, 23, a Força Jovem do Vasco esteve em frente à sede administrativa do Vasco SAF na Barra da Tijuca e no CT Moacir Barbosa, em Jacarepaguá. O Vasco hoje é administrado por dezenas de sócio-torcedores do nosso maior rival. Essas pessoas que estão dentro do clube, além de incompetentes, não agem com o sentimento de paixão que deveriam. Luiz Melo, Caetano Marcelino, Fernanda Gélio, Tatiana Vanderlei, Igor Borges, Bárbara Azevedo e André Pena são todos flamenguistas com cargos importantes no Vasco. Além deles, temos Paulo Brax e Abel Braga. O projeto de treinador Maurício Barbieri. Se para 77 Partners essas pessoas são consideradas de confiança e excelentes profissionais, sugiro que contratem-as para um dos seus outros clubes. Antes, a desculpa era que não tinha dinheiro e íamos até os jogadores e éramos obrigados a escutar que estavam jogando com meses de salários atrasados. Hoje tem dinheiro, tem salário em dia, só que não tem resultado. Todos vocês serão cobrados até entenderem o tamanho da camisa que vestem e até todas as promessas serem cumpridas. Somos o Vasco e isso dinheiro nenhum no mundo tira da gente. A família promete, demora, mas cumpre. E eles fizeram outro comunicado, se eu não me engano, no Twitter e disseram o seguinte, está na tela para vocês. A mesma mão que aplaude aponta os erros. Mas vocês foram favoráveis à vinda da 777. Sim, e isso não invalida a nossa cobrança. Se continuarem com a mesmice e não cumprirem as promessas, seremos contra também. Aí vai de vocês quererem nos ter como aliados ou inimigos. Tá aí, posicionamento da Força Jovem. Eu já te passo aqui a pergunta. Concordam aí com o protesto da Força Jovem? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou colocar aqui, claro, a minha opinião, mas vou trazer o ponto de vista aí da galera lá do Seleção Sport TV. O primeiro ponto aqui que eles colocam é se esse protesto é no momento certo, já que o Vasco aí entrou na zona de rebaixamento, né, após a vitória do Cuiabá, e tem toda aquela questão psicológica no clube, pode pesar em cima dos jogadores, e aí eles comentaram um pouco sobre isso. Se liga só e vê se você concorda. E o Vasco, pela primeira vez, está no Z4.
Hoje, por exemplo, uma organizada do Vasco já foi fazer protesto na sede da 777. Vai pesando mais ainda, né? Em inglês, porque agora protesto na SAF do Vasco é protesto em inglês. Então, assim... Como é que foi? Foi... Olha Get lá. out! Como é que era? Eu esqueci. Time frouxo, tem que traduzir aí, Luiz Carlos. Mas tem Explica faixa em isso inglês também. Não, tem faixa em inglês Fala também. aí, Luiz, como que Demo faz isso? Promise, where's the football? Mantenham a promessa, cadê o futebol? Tinha uma faixa em inglês, assim. Keep the promise, where's the Where's the football? football? Keep the promise, where's the football? O Botafogo tem time to set fire! Eu sei que tem pouca gente aí, isso não é representativo para uma torcida que tem milhões de apaixonados. Eu sei disso. Só que eu tô analisando da seguinte forma. Psicologicamente, pro vascaíno estar no Z4 tem um peso enorme. Você traz a história de 4 rebaixamentos nas costas. Traz a classificação para a Série A ano passado, na última rodada, jogando muito mal. Traz a não classificação do ano anterior, quando você não sobe. O peso. Essa briga contra o rebaixamento. A Ana falou uma situação que o peso da perna pesa, vai jogar do seu estádio, que era um fator que te ajudaria, joga contra você. Às vezes você prefere jogar fora do que jogar em casa. Olha só, um dos pontos que foi colocado aqui na declaração da Força Jovem, que é a questão dos salários atrasados, e eu venho dizendo isso aqui, né? Mesmo respeitando aí a opinião de alguns profissionais, por exemplo, o Pedrinho fala muito isso, de não chegar ali embaixo, de não entrar na zona, porque isso pode pesar psicologicamente no elenco do Vasco, e eu não entendo dessa forma. Pelo menos não entendia dessa forma. Porque assim, cara, acho que todos os elencos do Vasco, todos os anos que o Vasco caiu, o Vasco tinha time e o Vasco tinha toda uma gestão por fora atrapalhando. Com salário atrasado e tudo mais. Nesse momento, me parece que o salário não está atrasado e, cara, o Vasco não tem time pra cair. Pelo menos essa é minha visão. Claro que a gente espera aí os reforços e a gente vai comentar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que esse protesto em relação ao Vasco tá aí na zona de rebaixamento, cara, tem nada a ver. Tem nada a ver. O que tem que ser cobrado realmente é a comissão técnica do Vasco, o Maurício Barbieri, porque dá pra entregar mais sim. E aí o segundo trecho que eu vou trazer aqui da galera do Seleção Sport TV é em relação a isso, porque a Força Jovem aqui, né, pede a saída do Maurício Barbieri e na visão aí do Rizek e do Paulo Nunes, esse não é o caminho. Siga só. Não, o que a gente apurou sobre qual é a resposta da SAF diante do momento delicado é que a SAF entende que o Barbieri tem que ser mantido, tem que ter tempo e que precisa qualificar o elenco. Sim. Eu acho que ela está certa. Isso é correta. Que o trabalho até agora se mostra consistente, por incrível que pareça, mesmo no Z4, eu concordo. Eu acho que tem de onde tirar ali. E que para cobrar mais o treinador precisa ter um elenco mais encorpado, ou seja, em julho o Vasco deve se reforçar. O Barbieri, mesmo quando a equipe estava lá à frente, né, nas primeiras rodadas, ele fez um bom jogo. Venceu o Galo, fez um 2-0 no Palmeiras. E é fato, o Palmeiras empatou. E é fato, porque um time totalmente, o treinador é novo, um time totalmente renovado daquele que foi da Série B. A oscilação é natural, é normal, com jogadores jovens jogando numa equipe desse tamanho, da pressão que é jogar no Vasco, com essa cobrança, né, excessiva de que o Vasco vai se transformar tão rápido. O Botafogo passou por isso ano passado com muitas dificuldades. O Luiz Castro teve que organizar, arrumar, a equipe conseguiu. Começou mal de novo esse ano, o Botafogo demonstra isso. O seu segundo ano ainda tem dificuldades, ainda tem oscilações. O Vasco é o primeiro ano e com um time totalmente renovado, André. E aí entra essa pressão de estar na Série B, com essa cobrança do torcedor que acha que o Vasco já é rico, já é milionário, só tende a piorar. Isso não ajuda em nada o que a torcida está fazendo. Assim, eu discordo plenamente, porque assim, acho que o Maurício Barbieri, ele já tem um tempo de trabalho, se eu não me engano, 5 ou 6 meses, e aí você pode até me dizer o seguinte, que é isso, Thiago, não é o suficiente, pô, o time tá chegando ainda, né, ele não pegou o time no início do mês com todos esses jogadores, foi chegando um, chegando o outro e tudo mais, cara. Concordo com você. Só que tem um ponto que você está esquecendo quando você defende o Maurício Barbieri. Ele só está no Campeonato Brasileiro. E isso tem um peso muito grande, porque diferentemente aí do que a gente vê no cenário do futebol brasileiro, com outros clubes e outros treinadores, geralmente está ali em 1, 2, 3 competições. Por exemplo, é o caso do Dorival Júnior. É o caso do Vanderlei Luxemburgo. O Pepa também está lá em 2 competições, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, então torna muito mais difícil. E, por exemplo, o Dorival Júnior consegue entregar mais resultado com o Maurício Barbieri, que está desde o início do ano e que só está em 1 competição. Isso pesa demais. Isso tem um peso. A gente não pode traçar um parâmetro com outros clubes ou com outros profissionais que deram certo, porque estavam mais de 1 competição. O Maurício Barbieri, ele só tá no Campeonato Brasileiro. Aí você pega o Vasco do ABC, por exemplo, o Vasco que jogou contra o Santos no Campeonato Brasileiro, em São Januário, porque eu tô falando assim, do jogo ser parecido, né? O Vasco tem que propor o jogo. Cara, não mudou nada. Não mudou nada. Então eu sempre falo aqui, a evolução, né, o processo é do 0 ao 100, vamos imaginar assim. Mas dentro desse processo, a gente não vai evoluir?
pô, você não vai ver evolução durante esse processo? Não tem evolução. Então eu discordo do Rizek, do Paulo Nunes e daqueles torcedores que defendem o Maurício Barbieri. E, cara, tem sim torcedor que defende o trabalho dele aí porque acha que ainda não tem um tempo pra gente cobrar. E aí, cara, eu pulo pro que o Rizek falou de qualificar o elenco do Vasco. E aí eu acho engraçado também que, cara, o Maciel hoje lá no grupo de membros falou sobre isso, eu achei muito bom pra comentar aqui com vocês, né? Porque o Paulo Brax, um dos caras que estão sendo cobrados ali pela Força Jovem, né? Ele falou que o elenco do Vasco estaria preparado no início da competição. Minto, 90% do elenco estaria ali pronto para encarar esse Campeonato Brasileiro e na segunda janela contratações pontuais, né? E aí a gente viu o Paulo Brax contratar tá aqui, Cocão, Carabarral, Juan Cruz e agora acertar com o Serginho para a segunda janela, né? E aí, cara, o Maciel lá do grupo de membro, ele falou isso e eu achei interessante, porque você lembra das contratações do Vasco na segunda janela, no ano passado, na Série B, foram Matheus Ribeiro, Fábio Gomes, Bruno Tubarão, o Paulo Vitor, né, lateral esquerdo, e o Alex Teixeira, que a gente não pode dar mérito pra gestão, porque ele quis voltar. Mano, você vê alguma diferença no nível de contratação? Essas que o Paulo Brax fez, a SAF 777 fez pra gestão de merda do Salgado ali na segunda janela com o Carlos Brasil? Irmão, nenhuma. É assustador. Claro que isso tem que ser cobrado, né? E pra finalizar o nosso vídeo, família vascaína, eu vou trazer aqui o Luiz Carlos Júnior e também a Ana Thaís Matos. É claro, colocando num contexto geral, mas aí falando do vascaíno, que nós somos iludidos, porque não é assim. A SAF não vai te fazer milionária da noite pro dia e te fazer competitivo. Eu quero passar essa declaração aqui e resenhar com vocês. Vamos lá. Eu noto que o torcedor, de uma forma geral, com as SAFs, ele acredita que vai ser assim, mágico, né? Vai ter um investidor que vai botar bilhões no seu clube, vai fazer do seu clube um esquadrão mágico e seu clube vai brigar por títulos sempre. Nem sempre é assim. O que a gente apurou, né? Nenhuma SAF no Brasil fez isso, né? Não, o que a gente apurou. Cara, essa declaração eu posso ficar aqui horas falando, até mesmo porque por eu defender o elenco, ali os jogadores, o processo do time, junto com o Maurício Barbieri, eu fui muito chamado aqui de passador de pano, sendo que eu não acreditei em absolutamente nada. Eu só foquei um pouco mais no futebol, entendendo o seguinte, cara, se tiver que acontecer alguma coisa fora ali na gestão e tudo mais, é só na próxima eleição. Então, vamos falar de futebol, da montagem do elenco. E por isso que eu peço aqui muito a demissão do Maurício Barbieri, por entender que esse elenco, mesmo com as suas limitações, dá pra entregar mais. A gente não pode ficar atrás de RB, Cruzeiro, São Paulo, Santos, Bahia, dá pra entregar mais. Eu peço a demissão dele. E aí, você vê esse comentário do Luiz Carlos Júnior e também da Ana Thaís Matos, querendo colocar o vascaíno como, é iludido, torcedor é iludido. Não, peraí, diferente de Botafogo e Cruzeiro, de John Textor e Ronaldo, se você pegar as declarações dos envolvidos ali com a 777, irmão, não é o torcedor que tá iludido, não. É por isso aqui que a Força Jovem tá cobrando. Cadê as promessas que foram feitas? É o Josh falar que não ia entrar mais com diferença de orçamento contra o Flamengo. É o Salgado e o Osório, toda vez que apareceram para defender o processo aí, a escolha da 777, falavam, não, a gente tá escolhendo a 77 porque eles têm dinheiro, porque eles partilham do mesmo objetivo que é fazer o Vasco campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, do Mundial de Clubes, de tudo. E não é isso que tá acontecendo. Então não é o vascaíno que é iludido com a SAF, foi as promessas que foram feitas. Foram eles que fizeram isso com o processo, porque a gestão não tinha credibilidade nenhuma para vender o clube. Então o que eles fizeram? Vamos mexer no emocional, vamos falar que o Vasco vai ser competitivo, que vai ter grandes contratações, pra gente passar isso aí, irmão. Foram isso que eles fizeram. Só que, irmão, agora vem a cobrança, porque eles não foram honestos com o vascaíno. Eles não foram honestos, né? Eles não falaram assim, vai ser difícil, é um ano complicado, vai ajeitar aqui, a gente vai fazer algumas contratações pro Vasco ser competitivo, no ano seguinte, não fizeram isso. Não foi essa promessa, diferente de John Textor e de Ronaldo à frente de Botafogo e Cruzeiro. E aí, cara, eu vejo alguns torcedores também usarem a seguinte narrativa, tá bom, tá reclamando aí da 777, volta pro modelo associativo então, onde a gente não pagava salário, caiu o tempo todo, mas gente, o Vasco não foi vendido pra isso, pra ser melhor que o associativo. A promessa foi que o Vasco voltaria a competir e a brigar por títulos. Como é que você vai comparar uma coisa com a outra, meu Deus? Não tem comparação. Isso só dá gás pro Salgado aparecer no Twitter e falar as merda que ele fala. Então esquece o associativo, o modelo, a gestão, tudo que aconteceu com o Vasco. A gente tem que cobrar o que foi prometido. Não é um time competitivo, as contratações não iam chegar na segunda janela, o elenco não ia com 90% aí preparado para encarar o Campeonato Brasileiro, não ia ter mais atraso em salário, em pagamento de jogadores contratados, e não é nada disso que está acontecendo. Então, claro que tem que ser cobrado. Claro que a comparação não é essa, porra. É ridículo
comparar com o modelo associativo. Tem que ser cobrado o que foi prometido pro vascaíno. Isso é simples e, claro, até gaguejei aqui no final, pelo menos essa é a minha forma de pensar, eu quero saber a de vocês. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.